Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu tô muito bem, muito feliz por estar aqui, mais uma vez, no nosso devocional da Palavra do Senhor. E hoje eu vim trazer uma palavra pro seu coração, que você possa refletir, deixar o Espírito Santo falar grandiosamente com você. No nosso devocional, eu quero estar deixando uma palavra lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que vai nos dizer que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Eu pesquisei a palavra tentação e tem vários significados, né? Um deles é uso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. O outro diz que é atração por coisa proibida. Aí teve outro significado que diz que é um movimento interno que nos impulsiona a fazer o que é mal. Então, trazendo para essa palavra, tentação é algo que nos impulsiona internamente para que a gente tenha desejo de praticar algo que nos leva ao pecado. Bom, como eu acabei de ler aqui, a gente jamais vai ser tentado além das nossas forças. Então, olha que incrível. Se a gente souber administrar isso, a gente vai conseguir vencer todas as tentações, porque a própria palavra nos diz: Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Muitas tentações, se a gente for ver na nossa condição, a gente é fraco, a gente não tem condição de dizer não para o pecado, não para aquilo que é mal, porque a gente é fraca, a carne nossa é fraca. A gente sempre vai buscar sanar o desejo que nos traz prazer, que nos traz bem-estar, e muitas das vezes aquilo que é bom para nossa carne, aquilo que é bom para nós, que nos dá prazer, que nos dá desejo, não coincide com aquilo que Deus quer que a gente faça. Então é uma tentação entre a nossa carne, entre o nosso desejo, entre o desejo de Deus. Então a gente precisa sempre recorrer a Deus, porque a própria palavra nos diz que Deus nos dará o livramento. Mas a gente, sabendo de que não tem nenhuma tentação que é maior do que as nossas forças, isso já nos faz com que a gente olhe para tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que é contra a vontade de Deus, para que a gente olhe para isso e saiba que nós temos o poder de resistir, de dizer não para as tentações. A gente tem que se revestir de Deus, da armadura de Deus. A gente tem que buscar cada vez mais se alimentar da palavra, porque a carne vai buscar se alimentar de tudo aquilo que é abominável, desagradável a Deus. A nossa carne vai querer prazeres, desejos que vão satisfazê-las, mas esses prazeres e esses desejos não agradam a Deus. Então, para que a gente consiga dizer não para as tentações, a gente tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. A gente tem que estar constantemente buscando em Deus fortalecimento, porque a palavra, gente, já é bem clara naquilo que ela diz. Juntamente com a tentação, a gente tem Deus para nos ajudar a vencer as tentações. E a gente sabendo que não existe nenhuma tentação que ela não seja humana. O que quer dizer tentação? Como diz aqui, ó. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Porque muitas das vezes a gente pode falar assim, ó, nossa, mas essa tentação não tem como eu resistir, é muito boa, é muito prazerosa. Olha só como que eu, humano, carne, falha, consigo dizer não para isso. E a palavra já diz que não existe nenhuma tentação que não seja humana. Então toda tentação é humana. É para mim, é para você poder resisti-la. Então, não adianta a gente querer falar, ai, isso pode, porque é uma tentação que eu não consigo resistir, porque você consegue. Se você tiver revestido de Deus, se você tiver firmado na rocha, que é Deus, revestido do conhecimento, da graça, da autoridade de Deus, você consegue resistir qualquer tentação que surgir no seu caminho. Como é gratificante a gente olhar para algo que é tentador e falar, não quero, não posso, não cabe a mim, a gente consegue nos superar e agradar a Deus. É muito gratificante você olhar para algo que você praticava antes, que era
tentador, prazeroso para você, mas desagradava a Deus, só que você não conseguia controlar e você acabava pecando, acabava fazendo. Quando você consegue superar aquilo, consegue olhar para aquilo que te dava desejo e já não sentir mais nada, você conseguiu entender essa palavra, porque você consegue compreender que por mais tentador que seja, por mais prazeroso que seja, se faz mal, se é pecado, você não deve fazer. Então, a palavra nos diz que Jesus, ele foi tentado no deserto por Satanás. Só que Jesus, ele já estava preparado, ele estava revestido. Satanás vinha com as armadilhas dele, com os manjares dele para tentar deslumbrar Jesus, mas Jesus estava preparado na palavra. Jesus, tudo que Satanás propunha para Jesus, Jesus já tinha a resposta na ponta da língua. Jesus já estava respaldado do conhecimento. Então, se a gente tiver respaldado do conhecimento da palavra de Deus, de Jesus na nossa vida, a gente vai conseguir vencer todas as tentações. Jesus venceu a tentação lá de Satanás no deserto. E quando Jesus venceu essa tentação, os anjos vieram para o servir. Então, toda vez que você consegue vencer uma tentação, os anjos vêm para te servir. Deus se alegra com você e aí você é aprovado, porque você vai olhar para você e falar: poxa, eu consegui vencer aquilo que me dominava, eu consegui. A palavra de Deus me diz que eu conseguiria e eu consegui. É muito gratificante. E aí você começa a avançar, você para de retroceder, você para de se sabotar, porque toda vez que a tentação ela é mais forte do que nós, a gente tá dizendo assim: eu não tenho força para isso. Mas a palavra diz ao contrário, que você tem força. Então hoje você vai dizer não para tudo aquilo que te faz pecar. Você vai fazer com que todas as brechas que você tem dado para Satanás agir na sua vida, tudo aquilo que é tentador, que tá diante de você, que vai te fazer pecar, você vai começar a afastar, você vai começar a tirar da sua vida, porque você fazendo isso, você vai mudar os seus hábitos, você vai mudar o seu foco e automaticamente você vai começar a deixar Deus agir, Deus trabalhar e vai começar a praticar isso, vencer as tentações. No nosso mundo, em todos os lados que a gente vai, tem alguma tentação. E não é pecado a gente ser tentado, não é pecado, mas é pecado quando a tentação, ela faz com que a gente acaba praticando o ato pecaminoso. Quando você dá liberdade e a tentação passa de ser tentação e se torna um ato de pecado. E para poder ir um pouquinho mais a fundo nessa palavra, lá no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41, vai nos dizer assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, a gente precisa vigiar e orar. Como vencemos as tentações? Vigiando, orando, buscando em Deus, se fortalecendo cada dia mais, se alimentando da palavra para alimentar o nosso espírito, para que a gente consiga vencer as tentações. A gente já sabe que a gente consegue. A gente sabe que não existe nenhuma tentação que é maior do que as nossas forças. Ótimo. A gente também sabe que não existe tentação que não seja humana. Então, todas as tentações a gente é capaz de vencer. E a gente sabe que Deus é fiel e que junto com a tentação, Ele vai nos mandar recursos para que a gente consiga vencer as tentações. A gente precisa estar preparado como Jesus estava preparado quando Ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto e lá no deserto Satanás tentou Jesus. Gente, eu sei que não é fácil, principalmente nós que somos jovens, tem muita coisa no mundo, muita coisa tentadora, mas nada do que o mundo tem para nos oferecer compara com a glória de Deus, compara com ter Deus em nossas vidas. Então a gente precisa vencer as tentações para que a gente consiga uma vida segundo a vontade de Deus, para que a gente consiga traçar o nosso caminho para chegarmos no céu. Tudo aqui nessa terra é passageiro, tudo aqui se limita. Uma hora pode acabar para mim, pode acabar para você. Então a gente não pode se levar pelas tentações desse mundo. A gente não pode ficar pecando toda vez. A gente não pode ficar desagradando a Deus toda vez. Ai, porque é bom, ai, porque me dá desejo. Mas você já experimentou viver debaixo da graça, da autoridade de Deus? O quanto é bom, e não é um prazer momentâneo. Não é um prazer que dura um minuto, não é um prazer que dura meia hora, é um prazer que dura eternamente. Então, você é mais forte do que a sua carne, você é mais forte do que os seus desejos. Então,
Então olhe para as tentações, olhe para tudo aquilo que te deixa fraco, olhe para tudo aquilo que te faz pecar e retira da sua vida, retira do seu caminho. Renunciar não é fácil, mas eu te garanto que quando Deus reconhece que você venceu uma tentação e ele vem para te honrar, é muito melhor do que você viver de prazeres de momento, viver de tentações momentâneas. E para finalizar o nosso devocional, eu vou ler com vocês também lá no livro de Tiago, capítulo 1, do versículo 12, que vai nos dizer assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, gente, como a palavra diz aqui, Deus, ele não tenta ninguém, ele não tenta para o mal. Então, a tentação é do diabo. Não existe tentação de Deus. Deus tá me tentando para ver se eu sou firme na fé, se eu sou realmente dele. Não, não existe tentação de Deus. Quem tenta a gente é o diabo. E se a gente der brecha, como a palavra diz aqui, se ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, se a gente for tentado e aquilo nos tornar um desejo e a gente acabar caindo nesse desejo, a gente gera o pecado e o pecado gera a morte. Muita gente fala assim: eu peco toda vez e eu não morro. Gente, você não vai morrer fisicamente. A morte, ela começa espiritualmente. A gente vai enfraquecendo na fé, a gente vai adoecendo na fé e aos poucos a gente vai morrendo por dentro espiritualmente, e a morte eterna. Porque se você viver numa vida de pecado, quando Deus vier para você, quando Deus vier para mim, você não vai herdar o reino do céu, você não vai herdar a sua vida eterna. Então não vale a pena cair nas tentações, não vale a pena cair nas armadilhas do diabo. Então hoje, fecha todas as brechas, se revista da armadura do Espírito Santo, se prepare, busque conhecimento na palavra, se afaste de tudo aquilo que te faz pecar, se afaste de tudo aquilo que desagrada a Deus e continue firme, porque você tem força. Não existe tentação maior que você possa suportar, e você tem Deus, e Ele mesmo te garante que junto com a tentação tem Ele para te preparar para que você consiga vencer as tentações. E foi essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se você tem alguma sugestão de uma palavra que você quer que eu traga no nosso próximo devocional, comenta aí nos comentários, que eu vou estar trazendo para você uma palavra conforme a solicitação. E eu espero que o Espírito Santo possa falar grandiosamente com cada um de vocês, mais do que ele já falou. E é isso, pessoal. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo devocional. Eu espero você. Tchau, tchau!